O Hospital Martagão Gesteira, que nos últimos 5 anos vem se consolidando como um hospital quaternário em pediatria, tem oferecido serviços especializados para doenças complexas, alguns deles inéditos no Sistema Único de Saúde, aqui na Bahia. Entre esses serviços se destacam transplantes de medula óssea, transplante hepático, radiointervenção em oncologia e malformações vasculares, cirurgias crâniofaciais e cirurgias cardíacas neonatais. A gente vai mergulhar um pouco mais nesses detalhes da caminhada necessária do Hospital Martagão Gesteira, conversando agora com o superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Martagão Gesteira, o cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo. Um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Carlos. Bom dia, Jefferson. Bom dia para você, bom dia para todos os presentes, bom dia para todos que nos ouvem. A satisfação enorme estar aqui de volta, falando com vocês. Como é que o senhor avalia o atual momento do Hospital Martagão Gesteira, se destacando como um hospital mais do que especializado em pediatria? Jefferson, isso é uma luta, uma busca que a instituição vem fazendo há alguns anos. O hospital vem se posicionando em atender aquelas lacunas assistenciais onde não haviam os serviços necessários para a população a qual nós nos dedicamos. Nunca é por demais relembrar que o Martagão Gesteira ele tem sua operação vocacionada para aquelas crianças cuja as famílias elas têm uma renda familiar inferior a um salário mínimo. Então, um desafio muito grande trazer para essas famílias aquilo que há de mais moderno, que há de mais sofisticado, que nos permite enfrentar problemas extremamente desafiadores, que são as doenças mais complexas, mais graves na pediatria, e que se não tiver alguém se preocupando com isso, torna-se realmente um vazio assistencial. Então, essa tem sido a caminhada do Martagão. E eu tenho visto aqui, aproximadamente 50% dos pacientes regulados para os leitos de UTI são provenientes de outras unidades de saúde. O Martagão, ele certamente, imagino, enfrenta um aumento significativo na demanda por cuidados intensivos na área da pediatria. Como é que essa situação tem afetado a capacidade do hospital exatamente para atender de forma adequada a todos esses pacientes? É verdade, Jefferson. Para ser mais preciso, nós medimos na semana retrasada, o número é 52% das crianças que vieram para a nossa UTI, elas vieram transferidas de outras UTIs ou mesmo outras unidades de pediatria, e a razão era porque aquelas unidades não dispunham dos recursos técnicos para cuidar daqueles problemas. É óbvio que isso acrescenta um desafio extraordinário para o Martagão, porque quando se trata, por exemplo, de uma pneumonia, nós tratamos normalmente de uma pneumonia numa criança cardiopata e que tem desnutrição. E, às vezes, ela tem uma outra doença neurológica, então é uma equipe multidisciplinar, são serviços mais caros, são serviços que demandam mais recursos técnicos e financeiros, e como nós sempre repetimos, nós somos financiados pelo regime da tabela SUS, e esse sistema de remuneração, ele não reconhece essa diferença, ela não reconhece essa complexidade maior nesses pacientes. Então, isso é, sim, um desafio que nós enfrentamos e que nós procuramos buscar superar esse desafio com diversas estratégias que estão aí no nosso pipeline. Seria exagero afirmar que esse desequilíbrio financeiro dos contratos com o poder público tem levado à evasão de profissionais qualificados, dificuldades também na reposição de insumos de alto custo no Martagão? Sim, Jefferson. Isso é um problema que nós estamos enfrentando. Você imagine a operação dentro de uma UTI pediátrica do Hospital Martagão Gesteira, que é uma UTI que resolve problemas que outras unidades não resolveram. Então, nós temos pacientes muito mais graves, com a necessidade de um profissional muito mais qualificado, e esse profissional ele encontra contratos de trabalho
por valores, às vezes, até melhores do que o Hospital Martagão de Esteira pode pagar, em outras unidades e com complexidades mais baixas. Então, isso tem sido, sim, um desafio que nós temos enfrentado desde o ano passado. Graças a Deus, parece que nesses últimos meses nós conseguimos estabilizar este problema, mas ainda assim enfrentamos o desafio dos insumos, dos materiais, porque você imagine que fazer uma cirurgia oncológica, as quais nós fazemos 60% de todas as cirurgias oncológicas pediátricas do estado da Bahia, e nós tratamos pacientes com casos muito mais avançados, muito mais evoluídos. Então, você precisa de recursos tecnológicos que são caros e que não são contemplados pela remuneração convencional do Sistema Único de Saúde na tabela SUS. E aí torna-se um dilema, vai se fazer ou não vai se fazer? Nós pretendemos manter nosso padrão de qualidade, nós pretendemos manter nossa oferta de serviço especializado, mas para isso nós precisamos mobilizar recursos e pessoas. Eu queria aprofundar te perguntando, na sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para reverter esse cenário e garantir uma sustentabilidade financeira para a instituição? Olha, nós entendemos que uma proposta como a do Hospital Martagão de Esteira, ela é extremamente desafiadora, e ela não encontra solução em uma única pessoa. Então, nós trabalhamos tanto a sociedade civil quanto os governos. E no que diz respeito a governos, é mais do que hora de rever os nossos contratos, atualizá-los para os custos atuais do mercado de hoje. Isso em todas as três instâncias com quais nós tratamos, seja ela federal, estadual ou municipal. Diversas incursões e reuniões estão sendo feitas nesse sentido e desejamos que essas sejam bem-sucedidas, até porque nos primeiros contatos todos se manifestaram preocupados em manter esse nível de excelência. Mas ainda assim, como a pretensão é apresentar um serviço diferenciado, de qualidade, nós sabemos que quem anda na vanguarda enfrenta o desafio de não encontrar as soluções no governo ainda prontas. Infelizmente é assim. E aí nós precisamos da sociedade civil. Nós precisamos das empresas, nós precisamos das pessoas físicas, nós precisamos de apoiadores para as nossas causas. E aí é nesse sentido que nós temos feito diversos apelos e diversas mobilizações. Doutor Carlos, bom dia, que está falando Ernesto. Veja, mais alguns números aí, Jefferson já citou alguns, o senhor citou também alguns números, o senhor falou agora há pouco que 60% das cirurgias oncológicas pediátricas de todo o SUS aqui na Bahia são feitas no Martagão, 40% das cirurgias cardíacas, 42% das cirurgias neurológicas, 21% de todas as internações em UTI pediátrica, além de 100% dos transplantes de medula óssea para a população infanto-juvenil. Ou seja, se o Martagão deixasse de funcionar hoje, haveria um colapso na rede de atenção à saúde infanto-juvenil aqui no estado. Eu lhe pergunto, mesmo com esse caráter tão fundamental, instituições como o Martagão complementam o SUS, são parte importante do Sistema Único de Saúde, né? Mas por que esse nó não é resolvido e essa conta da comoção, da consciência da necessidade de manter uma unidade como o Martagão, ela sempre vai para a sociedade que já tem que conviver com todas as dificuldades de pagar uma carga tributária pesada, todos os empresários reclamam disso, nós trabalhadores não temos para onde correr, pagamos muito imposto mesmo e a gente sempre está se mobilizando para socorrer instituições, etc., porque nós precisamos delas. Está faltando o quê, além de dinheiro, doutor Carlos? Está faltando seriedade para tratar da saúde pública sem subterfúgios? Bom dia, Ernesto. A sua pergunta é extremamente profunda e ela nos remete ao modelo de financiamento do sistema filantrópico no Brasil. Ele nasceu subfinanciado, ainda é subfinanciado. Este problema não é somente do Martagão, não é de Salvador, não é somente da Bahia, é do Brasil. Isso já tem sido tratado de forma, por iniciativa própria, em diversos outros estados, onde alguns, São Paulo, o Paraná, também Minas Gerais,
reconhecem esse desequilíbrio e eles passam a complementar o financiamento do sistema filantrópico com recursos do Tesouro Estadual. Algumas prefeituras mais robustas complementam com recursos do Tesouro Municipal através de tabelas específicas. Então, essa é uma possibilidade, isso é talvez uma saída, não só para o Hospital Martagão de Esteira, mas para tantos outros que fazem trabalho semelhante. Nós não somos únicos, existem outras instituições que estão na mesma posição que o Hospital Martagão de Esteira. Então, a realidade é essa, remete à regra de financiamento do setor filantrópico em todo o Brasil, e existem soluções que possam ser endereçadas pelos gestores públicos locais. Por exemplo, no caso das policlínicas, se descobriu um arranjo que tem funcionado, né, com as prefeituras rateando uma parte dos atendimentos das policlínicas. No caso do Martagão, doutor Carlos, todas as prefeituras que mandam pacientes para o Martagão, elas têm algum tipo de contrato com o Martagão? Elas ajudam a pagar essa conta também? Ernesto, esse aí é um assunto muito discutido aqui entre nós. Para ser mais preciso, nesse momento nós estamos discutindo a construção de um termo de fomento, onde todas as prefeituras poderão contribuir com a sua parcela para o financiamento do Hospital Martagão de Esteira. Mas eu te confesso que isso é uma situação extremamente desafiadora, porque cada prefeitura tem um entendimento próprio, e aí é uma discussão com cada uma das prefeituras. Mas essa é uma estratégia, sim, que está na mesa e que nós estamos trabalhando com ela também, embora ainda não tenhamos nenhum termo de fomento específico para o Hospital Martagão de Esteira, existem alguns em fase bem evoluída de discussão. E termina aí esse segmento das filantrópicas fazendo alguns milagres, né? A Irmã Dulce fazendo milagre todo dia, a Liga Baiana contra o Câncer, o Martagão também. E sem essas instituições, a gente não tem como dar conta de tanta demanda, né? Elas são fundamentais, né? É verdade, Ernesto. Criou-se uma situação muito peculiar, onde exatamente aquelas unidades que se dispuseram a fazer o enfrentamento das situações mais complexas, mais desassistidas, elas não foram contempladas como modelo de financiamento adequado. Elas ficaram defasadas ao longo dos anos e essa defasagem está cobrando a sua conta. Mais do que o que pode deixar de ser feito, é muito grande o que ainda não é feito e poderia se fazer muito mais. A capacidade que o Hospital Martagão de Esteira tem de resolver problemas seria muito maior, desde que nós tivéssemos um financiamento mais adequado. E aí é importante desatar esse nós aí dos contratos com a Rede SUS, né? Porque mobilização social, as entidades que têm credibilidade, como o Martagão, sempre conseguem muito apoio. Mas não é suficiente, não garante essa estabilidade, não é isso? Porque pode ter picos de doação e depois tem refluxo também. É muita instituição pedindo e precisando e merecendo também esse tipo de ajuda. Essa estabilidade tem que vir realmente do recurso do orçamento público, né? É verdade. O mundo ideal é que o custeio da operação ele fosse garantido regular pelo sistema público e que nós utilizássemos da mobilização e dos recursos de doações ou de incentivos da iniciativa privada para as ampliações, para adequar o parque tecnológico, para desenvolver soluções que possam ser imobilizadas na estrutura. Isso seria o mundo ideal. Mas nós estamos numa situação tão difícil que nós estamos usando as nossas doações para pagar o custo da operação. O seu raciocínio faz sentido, é assim que deveria ser mesmo. Porque nessa circunstância, uma instituição fundamental como o Martagão, ela fica sempre no sobressalto, né? Até quando se consegue manter sem afetar a qualidade dos serviços, o pagamento de todas as contas, de salários, fornecedores, sem isso é complicado, né? Ainda mais pelo tipo de paciente que o Martagão lida, né? Não é só o cuidado médico propriamente dito, né? Esse é o grande desafio. É por isso que nós trabalhamos num sistema em que nós enxergamos o orçamento do hospital com 1 ano de antecedência e talvez somente por essa disciplina orçamentária que nós temos é que nós estamos conseguindo superar tudo isso até então.
Então, o Martagão hoje é uma instituição que ela não deve nada a ninguém, está com a folha em dia, honorários em dia, fornecedores em dia, mas se as providências não forem tomadas, antes que a gente fique em uma situação de inadimplência, serviços precisam ser reduzidos. Então, é esse o dilema que nós vivemos, né? Será que no ano que vem nós vamos continuar expandindo e aumentando em qualidade, em complexidade, em números? Essa é uma resposta que depende de tudo isso. Nós estamos conversando. A gente está conversando aqui com o cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo, que é o superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira. Para a gente encerrar, doutor Carlos, além desse esforço todo para ter o apoio de prefeituras, seja num programa de fomento para ajudar no financiamento, né, do custo do hospital, seja para reajustar os valores da tabela do SUS, sensibilizar gestores públicos, como que o hospital tem buscado promover campanhas, ações, projetos para fomentar doações, não é, para auxiliar na manutenção do próprio hospital e seus serviços? Nós estamos com duas linhas muito fortes, bem estruturadas. A primeira é em renúncia fiscal. Veja que nós estamos agora em tempo de imposto de renda, e as pessoas podem ajudar o Hospital Martagão Gesteira destinando parte do seu imposto devido para o Hospital Martagão Gesteira. Isso é um recurso que vai diretamente para a operação do hospital. Então, esse é um caminho. Uma outra forma que tem nos mantido equilibrado nos últimos anos, tem sido o apelo para a acessibilidade da bancada baiana. Não deveria ser assim, porque nós deveríamos estar usando os recursos da bancada também para investimento, mas atualmente nós estamos custeando o hospital com recursos da bancada baiana. Inclusive, Jefferson e Ernesto, eu queria até avisar-nos, aproveitar aqui, que no dia 15, agora, segunda-feira próxima, agora em abril, nós vamos fazer uma homenagem aos parlamentares que fizeram apontamento de emendas parlamentares para o Hospital Martagão Gesteira, lá na nossa própria instituição, no dia 15 de abril, para a bancada baiana. Então, nós temos essas duas linhas, seja a linha pública e seja a linha privada, através de projetos de renúncia fiscal. Esse é o momento que nós estamos trabalhando bastante nisso. Dr. Carlos Emanuel Melo, superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, muito obrigado, boa sorte nessa empreitada que certamente é grande, e conte conosco sempre, um prazer conversar aqui com a gente e seja bem-vindo. Bom dia, até uma próxima. Muito bom dia a todos, muito obrigado a todos vocês. 7h51.